Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje nós falaremos sobre a indulgência e a misericórdia. Trouxemos duas passagens do Evangelho. A primeira é aquela mulher que foi pega em adultério, e aí no final daquela situação ninguém atirou pedra nela, porque todos foram tocados das suas próprias transgressões, todos os seus pecados, e ninguém atirou pedra naquela mulher. E aí então Jesus fala: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lucas vem nos trazer a questão da medida, né? Com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Então ele fala assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Mostrando que para cada ação gera uma reação ou uma consequência. E aquilo que nós fazemos, nós receberemos. Quando vamos ao dicionário, a indulgência seria facilidade para perdoar os erros dos outros, clemência, e um ponto muito importante, também envolve tolerância às ações ou particularidades, ou seja, às imperfeições dos outros. Então, a indulgência é aquele que aceita o outro como ele é, que tolera as particularidades de cada um de nós, que possui uma série de defeitos, né? E faz parte do próprio conceito de caridade, como nós veremos à frente. Então, de uma forma geral, aquele que é indulgente, ele não se preocupa com os maus atos alheios, não vai perder tempo lendo notícia, procurando coisa, vendo esse tipo de notícia que infelizmente atrai muita atenção das pessoas, né? Em que se exalta o erro das pessoas. Também não vai ficar fazendo observações chocantes, né? Tem as três peneiras que são importantes, né? O que eu vou falar é bom, é verdadeiro, é útil. Se não for, a gente deve evitar falar. Não traz censuras nos lábios, então não vai censurar ninguém. Mas ele vai trazer conselhos sempre que for possível, vai tentar ajudar as pessoas através dos conselhos, mesmo assim bastante velado, disfarçado. Muito importante, nenhum de nós é perfeito, como nós já falamos anteriormente, né? A tolerância das imperfeições alheias. Todos nós nos enquadramos aqui, não somos perfeitos, temos defeitos, por isso que nós estamos estudando reforma íntima, porque a gente quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, e para isso nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, buscando adquirir, a conquistar, a vivenciar virtudes. Assim como Jesus fez, então, aquela reflexão, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, nós devemos sempre fazer antes de atirar a pedra em alguém. Quem de nós não tem? Outra coisa, nós não conhecemos as reais circunstâncias que o outro está passando. A gente não sabe como que foi a infância, quais são os traumas, o porquê que a pessoa fez isso, qual foi a motivação, qual foi a emoção ou o sentimento. Então a gente não tem recursos para fazer nenhum tipo de julgamento. E se nós pararmos para pensar, será que se eu estivesse no lugar do outro, passando por tudo que ele passou, eu também não faria a mesma coisa? Ou poderia fazer algo ainda pior? Então a gente está vendo aqui que a indulgência, né, existe uma questão também de raciocínio, que é diferente quando nós formos falar da misericórdia. Quando nós cometemos algum erro, nós precisaremos reparar, vamos nos arrepender em algum momento, né, e carregaremos esse peso em nossa consciência até a reparação. Então, a pessoa já por si só, ela já vai estar ruim, já vai estar em desespero, ou ela pode vir a entrar, né, em algum momento, quando cai em si, pode estar arrependido, pode estar chorando. Então a gente não tem o porquê condenar. A gente poderia e deve, dentro da caridade, né, ajudar. Assim como Jesus fez naquela passagem que encaixa perfeitamente aqui daquela mulher adúltera. Jesus não condena, Jesus não fica falando nada, não questiona nada, ele só fala, vai, não peques mais, né? Ou seja, dando uma sugestão, uma orientação para que ela possa refazer e resgatar o seu erro. Bom, a indulgência, ela faz parte da caridade, né? Então nós precisamos cultivar em nós, porque a caridade é a essência do Evangelho. Então Jesus
resume fazer ao próximo aquilo que a gente quer que nos façam, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a indulgência ela entra dentro desse conceito de caridade e que é a base do Evangelho. Como que nós vamos exercitar a indulgência? Então sempre estar atentos com críticas e juízos dos outros. É uma coisa que nós costumamos fazer naturalmente, sem pensar. Sempre que possível, vamos tentar amenizar a dor daqueles que erraram e já por si só estão sofrendo pelas próprias leis divinas. Precisará ser feito uma reparação, um reajuste, até que a pessoa possa estar em paz com a sua própria consciência. Dirigindo-se com suavidade e segurança nas observações que devamos fazer em nossas relações de trabalho. Então isso é importante. Às vezes no nosso local de trabalho ou dentro do lar com os filhos, com a família, nós temos sim essa obrigação de orientação. Existe uma responsabilidade nossa. Então nesses casos nós precisamos fazer essas observações com carinho, com amor, com compaixão, transformando na atmosfera do lar as oportunidades de observação ao comportamento do que nos foram confiados, em esclarecimentos tranquilos e objetivos, ao invés de ficar apenas jogando na cara, né, erros, falhas, culpando. Não é esse o grande objetivo, senão a gente vai estar sendo intolerante para com os outros e isso é prejudicial até mesmo no aprendizado. Eu gostaria apenas de destacar aqui um nível mais elevado da indulgência, que é a misericórdia. Enquanto na indulgência a gente coloca alguns aspectos, né, racionais, na misericórdia é uma virtude em que a pessoa está repleta de amor. Então existe uma compaixão, né? O significado da misericórdia seria um sentimento de amor, de caridade despertado pela infelicidade do outro. Perdão concedido por bondade, por graça. Então, quando eu vejo nas passagens Jesus com todas as pessoas imperfeitas que ele convivia, né? Porque ele mesmo falava que veio para os doentes e não para aquele que já tem a perfeição, claro que não. Ele era movido por misericórdia. Então, quando ele na cruz fala assim, Pai, perdoa-lhes, ele está falando isso com amor no seu coração. Quando ele se aproxima de uma prostituta, quando ele se aproxima daquela mulher adúltera, quando ele se aproxima de um cobrador de impostos ou de qualquer pessoa, ele é movido por amor. Então, ele tem misericórdia, que seria um nível mais elevado ainda dessa questão do perdão, da indulgência, movido pelo amor ao sofrimento do outro, de compaixão. Então esse aqui é um próximo nível, né, que a gente deve buscar alcançar nessas virtudes que envolvem o perdão, a indulgência, a tolerância com as dificuldades, com as imperfeições, e chegando no auge a misericórdia, em que eu amo o outro e sou tocado de compaixão diante da ignorância, diante da miséria que o outro passa. Então esse é o nosso caminho. Hoje nós falamos da indulgência e da misericórdia, que seria um nível um pouco maior. A gente sempre vê essas virtudes no comportamento do Cristo, ele que sempre andava e escolheu inclusive seus discípulos que carregavam imperfeições assim como nós, né? Isso nos dá uma grande esperança. Jesus não escolheu discípulos perfeitos, portanto ele mostra que é possível essa mudança. E quando a gente lê os evangelhos e lê Atos, a gente percebe que houve uma mudança muito significativa ao longo da vida dos discípulos. O próprio exemplo de Saulo, que vira Paulo, mostra para nós essa possibilidade. Então, que a gente possa focar nessa nossa reforma íntima e na vivência das virtudes. Obrigado a todos e até o próximo estudo.